no Brasil, na China, onde for, né? A educação popular nasce, ou seja, a sistematização dela se dá em Pernambuco, né, pelo Paulo Freire, mas tem outros pensadores que também pensam a educação popular. Mas a gente pode dizer que, no geral, né, as educações populares elas se pautam, né, pelo diálogo, pela amorosidade, pela problematização, a construção partilhada do saber, pela emancipação das pessoas e pelo compromisso com a construção do projeto democrático e popular. Agora, recentemente, nós tivemos, eu e mais algumas pessoas nessa roda, no Fórum Internacional de Educação Popular, o FREPOP, e a gente viu, né, da grandiosidade que é, né, de uma dimensão imensa, e essa coisa da educação popular ela já está no mundo. Né? Tem gente de Cuba, de Senegal, da Colômbia, Bolívia, Itália, Tunísia, ou seja, gente do mundo inteiro. Então, a educação popular já é uma realidade no mundo. E ela nasce em Pernambuco, né, em parte do mundo. Depois, aqui tem cada conceito do princípio, mas eu acho que já foi algo para discutir com vocês no curso, né, e aí a gente tem os trechos, né, ou seja, como é que a política ela se organiza, como é que essa política ela se organiza, ela se organiza em quatro grandes eixos, né, que seria a participação, o controle social, gestão participativa, né, que a gente pode dizer que é o carro-chefe, que é por onde a educação popular ela se pauta e ela se direciona, né, e aí a gente também está tendo ao ano de ânimo aqui no Brasil e a presidência da República está pautando, ainda não foi aprovado, mas tem a diretiva passar pelo Senado, que é uma política também nacional de participação social. Ou seja, o SUS, a saúde, ela já deu um passo à frente, mas a gente tem algo que pode estar fortalecendo esse passo, essa outra política. Inclusive está aí rolando aí abaixo assinado para pressionar esses caras, essas caras que não estão querendo aprovar a lei no Senado. Então, esse seria um grande eixo e envolveria, né, tanto essa dimensão dos conselhos municipais de saúde, conselhos nos distritos, dentro da própria equipe, né, dentro do próprio serviço, e a ideia de haver uma maior participação e uma gestão que não seja vertical, mas seja horizontal, ou seja, uma gestão que a roda faça parte. O outro eixo, formação, comunicação e a produção do conhecimento, que vai tocar, né, esse curso de concluído estaria dentro desse eixo. E como que quais são as grandes necessidades dos profissionais de saúde, né, têm de uma formação continuada nesse contexto da educação popular. E é para isso que a gente vai precisar de processo, como a gente viu no vídeo, né, de Atos Verdes, que possam comunicar essas experiências. Então, esse é um eixo que a gente vai estar dialogando e vai estar apontando para isso. O cuidado de saúde, né? Então, a PMS ela traz na sua concepção, né, um outro modelo de saúde, um outro modelo de cuidado de saúde, e que a roda faz parte desse modelo, e que as práticas de cuidado todas fazem parte desse modelo, e que o saber popular daquelas pessoas que estão na comunidade precisam ser reconhecidas e valorizadas na unidade básica de saúde. Eu estou vindo agora de uma tenda lá em Maceió, uma tenda de educação popular de saúde, e foi um privilégio para mim ter um contato lá com, por exemplo, duas senhoras de 94 anos
E elas passaram a tarde inteira, quase